Existem ferramentas que ajudam bastante na experiência do desenvolvimento com o Node.js. Uma delas é o NodeMoon, que rapidamente recarrega o seu código assim que você salva um arquivo. Quer aprender como faz isso? Chega mais! Fala aí, pessoal desenvolvedora, beleza? Aqui é o Gus, quem fala em mais um vídeo do canal. Pronto, o celular tá fechado, tava recebendo notificações. E nós estamos aqui para falar sobre uma ferramenta muito legal, que foi uma das primeiras ferramentas que eu aprendi quando eu estava começando a programar em Node, que é o NodeMoon. E eu quero conversar com vocês sobre ele rapidamente. Eu montei um Notion pra gente. E eu quero começar aqui com a motivação do uso. Por que usar ele? Normalmente, quando você cria arquivos em Node, você não está usando algum framework por trás, como o Nest, Adonis ou qualquer outra coisa assim. Até mesmo no front-end, no JavaScript, quando você não está usando algo que já recompilou o seu código, você está usando um Node puro ali. Você tem que ficar sempre parando o terminal e executando de novo. Por exemplo, você criou um arquivo index.js, aí você vai no seu terminal e escreve node index.js e executa lá um console, por exemplo. Se você mudar o valor desse console, você vai ter que executar ele de novo. Isso acontece também para processos que ficam rodando sempre. Vamos supor que a gente está criando uma API onde tem um servidor que fica rodando lá automaticamente, ele nunca para o seu terminal. Só que se você trocar as informações da API, você mudar, por exemplo, o path da API, ou você mudar algum conteúdo dentro da sua API, o Node ele não vai recarregar isso para você. Você vai ter que dar um command C ou um Ctrl+C no terminal, parar o processo e começar de novo. Isso é bem desgastante, isso perde muito tempo, isso não deixa uma experiência boa, suave para desenvolvimento. E aí que vem o NodeMoon para resolver esse problema. Então, vindo aqui até o NPM de novo, a gente vê que tem a página do NodeMoon. Ela é muito famosa, essa biblioteca, tem o repositório dela aqui, é tão famosa que ela tem, em média, 5 milhões de downloads por semana, então é bastante coisa. Tem a licença MIT, então você pode usar tranquilamente nos seus projetos que não vai ter nenhum problema. E ela é muito fácil de instalar. Você pode instalar globalmente ou você pode instalar direto nas Dev Dependencies do seu projeto. Normalmente, eu costumo instalar nas Dev Dependencies do projeto esse tipo de pacote. Se você não sabe o que é Dev Dependency, eu vou deixar um vídeo bem aqui onde eu explico exatamente as propriedades do package.json. É um vídeo muito útil, você vai conseguir ficar mais por dentro do que eu estou falando aqui. Mas, continuando, eu costumo instalar esse tipo de projeto no Dev Dependencies. Por algumas razões, às vezes eu preciso subir um container e aí eu tenho que ficar instalando globalmente esses comandos no container. Se está tudo no package.json, eu só dou um install lá e ele já roda para mim. Então o uso dele é muito fácil, basicamente você dá um NodeMoon no terminal e coloca o arquivo de entrada. No caso pode ser um index ou qualquer outro arquivo que você queira. Automaticamente, quando você salvar esse arquivo ou outros arquivos que estejam relacionados a ele, ele vai desligar o seu servidor e ligar de novo, só que com todas as modificações feitas. Mas isso assim, isso é muito rápido mesmo. Eu deixei aqui o link da documentação, tá? Você pode acessar, ou então você só pode ir no Google buscar NodeMoon, com certeza vai ser o primeiro link, no máximo estourando, acho bem difícil ser o segundo. Pedir para você que se inscreva no meu canal, deixe um like, eu tô fazendo uns vídeos aí pra gente, para compartilhar mais o conhecimento sobre Node. E você fazendo isso, você clicando no like, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando o vídeo com as pessoas, faz o YouTube entender que esse conteúdo é importante, que esse conteúdo é legal. E aí ajuda bastante aqui o canal, tá bom? Então, vamos lá. Eu deixei um projeto aqui no GitHub, eu vou mostrar no final do vídeo, mas eu quero que a gente crie junto. Então, vamos utilizar no projeto. Basicamente, a gente vai criar um projetinho com algumas APIs, utilizando Express, uma biblioteca bem famosa para criação de API, não é difícil. Vai ser tudo dado mocado, tá? Não tem nada por trás, não tem banco de dados, nada. Vai ser só algumas funções, umas APIs, e a gente vai ficar trocando os valores dessas funções, dessas APIs, para ver como que o NodeMoon funciona. Eu vou fazer um exemplo sem NodeMoon primeiro e vamos criar todas as APIs e, por último, a gente vai executar o NodeMoon, beleza? Então vamos lá. Para esse projeto aqui, eu vou utilizar o VS Code e o Hyper com dois terminais abertos. Nós vamos precisar de dois terminais, um para executar o servidor do Express e outro para a gente fazer as chamadas da API. Se você não sabe o que é o Hyper ou o VS Code, eu tenho um vídeo aqui explicando quais são os melhores programas para você instalar na sua máquina para começar a programar em Node.js. Então dá uma conferida. Mas vamos voltar para cá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um diretório chamado Learn NodeMoon. E aí a gente pode entrar nesse diretório. E aí a gente vem aqui até o VS Code e abre o mesmo. NodeMoon. Beleza, uma vez ele aberto, a gente pode dar um npm int-y, que vai criar um package.json pra gente, exatamente como que eu quero. E aí, nós vamos fazer algumas coisas. Primeiro,
Vamos criar uma pasta src aqui com alguns arquivos dentro dela. Primeiro vai ser um arquivo index.js e segundo vai ser um arquivo services.js. Eu quero começar com esse arquivo services. A gente vai criar duas funções simples nele, são funções que retornam objetos, bem tranquilo. Então vamos criar aqui uma função chamada hello world, em camel case, que retorna um objeto com a propriedade message e o texto hello world. E vamos criar uma segunda função chamada server status, que retorna um status 200 e uma message falando all systems normal. Essas funções, quando você tem uma API real, teriam várias coisas envolvidas por trás e tudo mais, mas aqui é só didático, é só alguma coisa para a gente aprender aqui como funciona o NodeMoon. Então nós vamos dar um module.exports para exportar esses módulos e vamos colocar aqui hello world e server status. Então você vai dar um módulo exports, abrir um objeto e colocar as duas funções sem chamar elas. Simplesmente coloca o nome hello world e o nome server status. Agora o nosso arquivo services é um módulo que tem duas funções que podem ser importadas em outro lugar, beleza? Então vamos até o index, nós vamos fazer um const, um objeto, você vai dar um igual require, abre aspas, ponto barra e coloca os services. Aqui ele já vai achar as duas funções para você. Então eu estou fazendo uma requisição no meu arquivo JS. Então eu tenho a função hello world e a função server status, que foram exatamente as funções que a gente exportou aqui no services, beleza? Agora, segura um pouco aí essas funções que a gente vai usá-las daqui a pouco. O segundo passo que a gente vai fazer é instalar o Express para criar as APIs. O Express ele é um sistema, uma biblioteca, né, que cria servidores e a gente pode executar as APIs. Ele é um dos mais utilizados, é bem simples de usar, bem tranquilo, beleza? Então vai acompanhando o vídeo, eu vou fazer bem didático para você entender. Então vem aqui no terminal e aí a gente vai fazer um npm i express. Isso vai instalar o pacote Express em dependencies. Então se você conferir aqui o package.json, a gente tem que ter uma dependência chamada Express aqui nessa versão. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo, essa versão esteja diferente, mas aí provavelmente é só acompanhar que vai ser o mesmo processo. Voltando aqui ao index, nós vamos requisitar aqui em cima o Express. Então é só escrever um const Express igual a require Express, simples assim. Agora aqui a gente vai criar um const app igual a Express. Isso vai fazer com que a gente inicialize ali a instância do Express para criar um servidor. Logo depois a gente vai fazer um const port igual a 3000. Isso vai ser a porta que a gente vai utilizar no nosso servidor Express. Vamos fazer um app listen, passando a porta aqui, e logo depois uma função de callback. Pode abrir aqui a função e dar um console log aqui dentro. No console log você vai escrever server running on port e colocar a porta aqui utilizando um template string. Agora a gente vai vir até o package.json e vai criar um script chamado dev. E nesse script a gente vai colocar o node para executar o index.js. Então ao fazer isso, a gente pode vir aqui no nosso terminal, dar um npm run dev e ele vai iniciar o nosso servidor na porta 3000. Então o nosso servidor já está rodando, só que não tem nenhuma API a ser chamada ainda. Nós vamos criar duas APIs e vamos utilizar essas funções que a gente criou no services, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso index.js e a gente vai dar um app.get, abre parênteses, coloca uma barra. Isso vai ser o endpoint inicial, né, o index. E aí você pode abrir uma função com rec e res, que são os padrões do Express, que é request e response. Abre essa função e aí a gente vai dar um res.send e você pode chamar o hello world aqui no send, no método send. Lembra que o hello world está retornando o message? Seria a mesma coisa que você fazer isso aqui direto, colocar o objeto direto. Mas como eu quero testar o NodeMoon em breve, eu quero ter mais arquivos para a gente fazer o nosso teste em múltiplos arquivos com o NodeMoon. Então vou manter o hello world aqui e aí a gente vai copiar isso, colar na linha de baixo. Aqui na barra, a gente vai mudar para barra status, só para fingir que a gente tem um endpoint de status. E aí, aqui a gente vai copiar o server status e colar no lugar do hello world. Agora a gente tem duas APIs no nosso servidor. Vamos tentar rodar elas. Então, eu vou executar um comando chamado curl, colocar entre aspas aqui, http localhost 3000 e barra. Esse comando vai executar a API, tá? O curl é um comando de execução de URLs. Então, ao dar enter, a gente vai ver que deu um erro. Está escrito aqui, cannot get slash, né? Cannot get barra. Por quê? Porque o nosso servidor tem que ser reiniciado para o JavaScript entender
que essas APIs aqui agora fazem parte da compilação do nosso projeto. Até então, a gente não tinha elas e o servidor continuou rodando. Então, vamos voltar aqui. Eu vou parar aqui o servidor e vou rodar ele de novo, só dando um npm run dev. Beleza, agora a gente vai vir aqui novamente no terminal de baixo e rodar o comando curl exatamente como antes. Agora ele está retornando para a gente aqui a resposta que a gente colocou dentro do send, que é aquele objeto do hello world. Se a gente vier aqui rodar um curl de novo com status, ele vai retornar para a gente o outro JSON que a gente escreveu, beleza? Agora é o seguinte, uma vez que a gente está rodando essas APIs, eu quero mudar um pouco as mensagens. Eu quero que, em vez de retornar hello world, retorne o meu nome na mensagem, por exemplo. Então vamos lá, vamos até os services, aqui no VS Code, e vamos colocar o nome aqui. Pode colocar o seu nome, eu vou colocar o meu. Agora, vamos executar novamente aqui o comando para rodar o curl. Isso naquela API só com a barra, sem o status. Tá vendo que ele continua rodando Hello World, certo? É agora que a gente vai resolver esse problema. A gente vai colocar o NodeMoon aqui. Então a gente pode parar aqui o servidor por enquanto. Vamos limpar o terminal. Vamos vir aqui no primeiro terminal e dar um npm-d maiúsculo NodeMoon. E aí agora é muito simples. É só a gente vir até o package.json, mudar de Node para NodeMoon e executar novamente o npm run dev. Você nota aqui que ele mudou um pouco, né? Agora ele tem alguns logs, certo? E o servidor continua rodando na port 3000. Então, agora, ele vai mostrar aqui o Gustavo Salles, certo? Porque é o que a gente tinha antes. Então, vamos dar um curl lá. Eu rodei de novo. Agora, vamos trocar isso. Vamos colocar aqui o hello world again. Vamos mudar de novo o texto. Mas dessa vez eu vou salvar e você vai ver que vai acontecer alguma coisa aqui no terminal. Eu salvei e aqui ele colocou assim, ó. Restarting do the chains. Starting node source index.js e o server running on port 3000 again. E o server está rodando de novo na port 3000. Agora, se eu vier aqui e der um curl novamente, ele vai colocar a nova mensagem pra gente, sem eu precisar ter que reiniciar o server. Isso serve para qualquer lugar. Se a gente vier aqui, por exemplo, e trocar a nossa porta 3000 para 3001 e salvar esse arquivo, ele vai restartar o server e agora está rodando na 3001. Se eu tentar fazer o curl na 3000, não vai dar certo, ele vai dar falha de conexão. Mas se eu vier aqui e mudar para 3001, ele manda aqui a mensagem para mim. E aí você pode ficar brincando aqui alterando a mensagem. Vamos supor que o server status está 500 e all systems estão desligados. Já reiniciou, eu posso vir aqui e fazer um curl do status. E aí ele está falando que todos os meus status todos os sistemas estão desligados. Ele já reiniciou para mim e não preciso fazer nenhum Command C, nenhum Ctrl C para parar o Node e começar de novo. Agora eu quero falar com vocês alguns pontos adicionais da biblioteca. O NodeMoon, você pode criar um arquivo de configuração. Não necessariamente você precisa sempre executar ele com todas as propriedades dentro da linha de comando. A gente pode criar um NodeMoon.json na raiz do projeto. E eu quero mostrar duas propriedades extras, que é a ignore e a verbose. Eu vou começar pela verbose, mas antes vamos voltar ao VS Code e vamos criar o nosso arquivo nodemoon.json. Nodemoon.json. Opa, aqui. E aí, ela é simplesmente um JSON. Vamos começar colocando um verbose true. Eu tenho que colocar aqui entre aspas porque é um JSON. Para esse caso do NodeMoon, a gente precisa reiniciar o servidor, tá? Porque aqui é um arquivo de configuração do próprio NodeMoon. Então a gente precisa. Mas assim, a gente não fica mexendo muito nesses arquivos de configuração. Uma vez configurado, é isso. Então eu vou parar o server aqui e vou começar de novo. Com o verbose true, você vê aqui que ele colocou algumas informações a mais. Por exemplo, os paths que eles estão olhando, as extensões que ele está dando watch para reiniciar, quantos arquivos ele tá olhando para reiniciar. Então ele dá um pouco mais de informação para você, então isso é bem legal. E o segundo ponto que eu quero falar aqui é o ignore, que ele é um array e você pode, por exemplo, colocar todos os arquivos que são do tipo teste. Normalmente, quando eu estou executando o teste, eu não quero que o servidor de produção rode novamente. Eu quero só que o servidor de teste rode para mim. Então, por exemplo, eu vou criar um arquivo aqui chamado index.test e eu vou colocar só um console nele. Sei lá, um console escrito arquivos ignorados vão rodar na primeira chamada apenas. Porque, de fato, eles vão rodar na primeira chamada porque está iniciando o servidor. Então, eu coloquei aqui para ignorar todo o arquivo que tem esse sufixo test.js. Vou parar meu servidor, porque é uma configuração do NodeMoon. Vou rodar de novo e aí a gente vai ver que ele nem rodou. Ele não rodou porque eu preciso requisitar esse arquivo aqui no meu entry point, né, na minha chamada inicial.
Então, só a fins didáticos, eu vou colocar aqui um require index test para ele requisitar esse arquivo aqui. Agora sim vamos executar o npm run dev, e aí está escrito aqui, arquivos ignorados vão rodar na primeira chamada apenas. E aí o server running, que é esse log aqui. Então, se eu trocar todo esse console aqui, para, por exemplo, e ao atualizar, eles não serão exibidos no terminal. Então, esse texto ele não vai ser exibido no terminal. Então, se eu salvar o arquivo, você vê que ele deu um rerun de novo, mas ele não executou esse arquivo aqui. Então, esse ignore é muito útil para arquivos que você quer ignorar no NodeMoon. Ele é bem interessante de usar, principalmente para arquivos de teste ou arquivos de mocks e coisas assim que você não quer que tenha interferência no seu servidor ao salvá-los. Eu subi todo esse projeto aqui que a gente fez no meu GitHub, então você pode dar uma olhada lá, tá? Vou deixar o link na descrição. E aí me diz o que você achou do NodeMoon. Você acha que ele facilita ou que ele deixa mais difícil? Eu duvido, né? Mas e você tem alguma outra ferramenta que você já utilizou, alguma coisa que faz o Node recarregar? E não se esqueça, se inscreve aí, deixa um like, ajuda aqui o canal pra gente conseguir continuar e poder fazer com que mais pessoas aprendam programação, beleza? Te vejo no próximo vídeo, não perde, ativa o sininho pra ficar ligado e ligada aí no que vai vir pela frente. Até mais!